todos nessa maravilhosa graça infinda, porque vai durar a eternidade. Deus já falou aos irmãos, e a minha questão diante do Senhor é: será que Ele tem mais algo a dizer? 32 anos atrás, neste mesmo mês, eu estive em Lausanne, naquele congresso já de grande fama. Eu lembro aquele relógio da população mundial. 4 bilhões e algumas centenas de milhões de habitantes ocupando o planeta Terra. Hoje, a população passa de 6 bilhões e 300 milhões. Em outras palavras, em apenas 32 anos, a população do mundo cresceu 50%. As estatísticas, aqueles que projetam para o futuro, dizem que até o ano 2100, a população do mundo vai dobrar e haverá 12 bilhões de habitantes na Terra. O Brasil tem 180 milhões, uma pequena fração da população do mundo. Deus precisa fazer algo especial para atender à necessidade de uma população que cresce constantemente. Nasceu hoje, no mundo inteiro, 350 mil crianças. Hoje, mais do que a população de toda a França num só dia. Morreu pouco menos de 200 mil pessoas. Muitas delas nunca ouviram falar de Jesus. Mas essa diferença, 150 mil pessoas a mais do que ontem. Subtraindo os que morreram, daqueles que nasceram, a necessidade é de evangelizar mais de 150 mil pessoas a cada dia, senão a igreja diminui em relação ao mundo. Uma das maneiras que Deus tem trazido pessoas para Ele é através de rádio transmundial. Rádio HCJB, meu sobrinho, trabalhou em Quito, Equador, sede daquela rádio que atinge com muitos programas em diferentes línguas, levando o evangelho ao redor deste mundo, que em ondas curtas, ondas médias, FM e assim vai. Eu queria dar algumas estatísticas para os irmãos. 1.450 programas de rádio e televisão, atingindo quase 1 bilhão de habitantes da Terra cada mês. 111 milhões de Bíblias e porções, evangelhos, Novos Testamentos espalhados pelo mundo a cada ano, em quase um pouco mais de 2.000 línguas. 45 mil diferentes livros periódicos cristãos e 250 mil obreiros transculturais. Dessa quantidade de obreiros, há 3 mil missionários brasileiros. 250 mil do mundo, de todas as nações
que manda missionários e o Brasil com apenas 2.500. É algo que dói o coração, porque de todos os países, além da América do Norte, o Brasil tem maior potencial, tem mais gente para mandar, tem mais dinheiro para sustentar, mas não se interessou ainda. Eu quero tentar nesta noite ler um trecho da palavra para explicar este fenômeno de desinteresse, enviar pessoas para fora do país. Nós acabamos de ouvir um irmão brasileiro em Moçambique. Glória a Deus. Moçambique é uma pequenina parte deste mundo e seus bilhões de habitantes. Abrem suas Bíblias novamente em capítulo 5 de segunda carta aos Coríntios. Capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero ler do versículo 6 até o versículo 15. Portanto, temos sempre confiança, nunca perdemos a confiança, e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, isto é, morrendo fisicamente. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu gostaria de orar junto com os amados irmãos mais uma vez. Será que Deus ouvirá esta oração? Tem dois requisitos, duas exigências lá no céu para uma oração ser ouvida. Primeira, que seja oferecida por pessoas justas e com fé. E segundo, que a gente queira a resposta. Se nós não queremos a resposta, Deus não manda. Mas se nós queremos nesta noite que Deus fale, eu quero que você vá para tal lugar do mundo, tal como ele chamou Adoniram Judson para o sul da Índia e depois mandou para a Birmânia, tal como ele fez
e nesses grandes avivamentos do passado. Amados irmãos, se Deus quer mudar essa situação do Brasil, de dar apenas R$1,30 por crente para missões transculturais, se isso vai mudar, vai ser resposta à oração. Portanto, vamos orar. E vamos orar que, se Deus quer começar uma obra tremenda nesse país, missionária, que Ele comece em Franca. Oh Deus, muito obrigado pela multidão dos Teus filhos que congregaram aqui esta noite. Estão ansiosos para ouvir a Tua voz, querem saber Tua vontade, e eu creio que alguns, talvez muitos, estão dispostos a fazer a Tua vontade. Portanto, mostra-nos, fala-nos, move-nos, toque-nos, dá-nos o Teu Espírito Santo nesta noite, para que nós possamos desejar acima de nossa vontade, como o apóstolo Paulo, agradar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz que um dia todos nós individualmente compareceremos no tribunal de Cristo. Eu nunca, até hoje, fui réu num tribunal. Eu estou feliz por isso. Mas nem por isso que eu vou escapar de comparecer diante do Senhor Jesus para prestar contas da minha vida. E o texto diz que nós vamos comparecer por um motivo, para receber o bem que fizemos. Lembra que alguém que dá um copo de água, em nome de Jesus, não perderá o seu galardão. Qualquer ação por amor a Cristo não será esquecido naquele dia. Mas também receberemos o mal que fizemos. Meus irmãos, tem medo de receber o mal? Todo mundo aqui tem medo de ser acusado de não ter feito o que Deus mandou, de ter rebelado contra a vontade do seu Senhor. Quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você disse, como eu disse: Senhor, Tu és Senhor, agora podes mandar na minha vida. O que Tu mandas eu faço. Mas muitos dizem: eu faço se for conveniente. É como aqueles pais que ensinam seus filhos a serem obedientes se agradar o filho. Filho obediente que, se o pai manda ligar a televisão, ele liga a televisão. Manda olhar um vídeo, ir para a praia, ele vai. Mas quando o pai disse: meu filho, faça a tua tarefa de escola, cuide de tuas tarefas na casa, e não faz. Jesus falou sobre isso. Receber o mal é relembrar tudo, queridos irmãos, em que falhamos de cumprir as ordens de Cristo. Mas como que Deus vai castigar filhos no céu? Porque este tribunal de Cristo é depois da nossa morte, é depois da volta de Cristo, que nós vamos nos congregar diante dele para receber cada um o que nós fizemos certo ou errado. Eu lembro meu pastor, Dr. Barnhouse, de Filadélfia, quando era seminarista, que ele dizia o seguinte:
Deus nunca vai cobrar 2 vezes o que Ele já cobrou de Jesus. E todos nós dizemos glória a Deus. Eu nunca vou ter que pagar nenhum pecado que eu cometi, e cometi muitos. E nem o irmão que crê em Cristo vai ter que pagar esse pecado. Por quê? Porque Cristo levou nossos pecados até o fundo do mar. Mas deixe-me ler novamente, 2 Coríntios 5:10, diz: todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para receber o bem e o mal, purgatório evangélico. Eu estive em Roma em 1954, a única vez que eu fui para Roma, tinha uma placa lá na escada de Pilatos que diz o seguinte: quem subir essa escada de joelhos ganha 3.000 anos fora do purgatório. Escapar 3.000 anos. O que a gente podia subir aquela escada de joelhos em menos de 20 segundos. Eu pergunto, isso está certo? Provavelmente não. Não está certo. Você não pode extinguir as chamas do purgatório católico com 20 segundos de sacrifício, subir uma escada em 20 segundos. Com certeza o purgatório evangélico bíblico não é esse. Aliás, a Bíblia nunca fala de que nós, depois de morrer, vamos ser lançados numa espécie de inferno temporário, para depois ir para o céu, para gozar. Não, não fala isso. Então eu quero esta noite tentar explicar que eu creio vai ser o purgatório bíblico. Receber o mal que nós fizemos. E eu quero que você vá para campo missionário. Eu quero que você pregue o evangelho para esse povo ainda não alcançado. Você disse: não, eu não quero sair do Brasil, eu quero ficar aqui, ganhar dinheiro, eu quero fazer um curso universitário, eu quero ser uma pessoa importante, um político qualquer, eu quero comprar uma casa boa. Como que vai ser o seu caso lá no tribunal de Cristo? Minha explicação vai ser esta, não sei se será verdade ou não, mas parece que vai ser assim mesmo. Que no dia em que passar o vídeo da sua vida, e você está lá falando para Deus: eu não vou. Filho, vá lá e pregue o evangelho a esse povo. E eu digo: eu não vou. Aquele vídeo vai parar para você ser levado até Calvário. E quando você chega no céu, querido irmão, você vai amar a Jesus muitas vezes mais do que ama Ele hoje. Ou eu amo a Jesus. E você vai chegar lá no Calvário, vai ser aquele vídeo de Jesus naquela cruz sofrendo. Por quê? Por aquele pecado de ter negado e não obedecido uma ordem do meu Deus. Meu irmão mais velho disse que quando ele viu sua esposa, Dona Mayra, dar luz ao rapaz que hoje é pastor em Chicago, meu sobrinho, quando ela deu essa luz, ele disse: pela primeira vez eu entendi quanto mamãe sofreu para que eu pudesse ter vida. Meus irmãos, nós não entendemos o purgatório evangélico ainda, mas um dia vamos entender. Vamos ver Jesus agonizando sobre cada pecado que eu cometi desnecessariamente. Isso que é receber o mal, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus vai tirar as lágrimas dos nossos olhos. Por que vão chorar no céu? Por ter desobedecido ao nosso Senhor.
aqui na terra. A motivação para missões, queridos irmãos, diz o apóstolo Paulo, é o temor do Senhor. O temor do Senhor é porque Ele foi condenado em meu lugar. Eu não posso aguentar a ideia de ter que ver Jesus sofrer em meu lugar por um pecado que eu não precisava nunca cometer. Número 2, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, porque todos morreram. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Meu irmão, a morte de Cristo significa exatamente isso. Pessoas que não vivem mais para si mesmos. Essa é a soma do amor de Cristo constrangedor. Se tem pessoas sofrendo por amor de Cristo em Moçambique, se aquele irmão Ronaldo Lidório, missionário para aqueles concombas no noroeste de Gana, eu pergunto por que ele fez isso? Viver naquele lugar tão terrível, tão longe, tão solitário, com sua famíliazinha, Rosana e 2 filhos. Eu quero saber por quê. E ele foi lá porque Deus constrangeu, colocou seu coração numa camisa de força. Deixe-me contar o que ele contou para nós no Congresso Missionário Caruaru em 2003, já faz 4 anos. O feiticeiro Ketman, lá entre os concombas de Togo, na África, morreu. Foi um momento preparado para nós chegarmos a evangelizar toda a região que ele controlava pelo Satanás, o diabo. Nós tínhamos nos preparado para esse dia em que aquele feiticeiro morresse. Então chegou o grande dia de evangelizar aquela tribo que desconhecia o Evangelho. Vou contar o que aconteceu: jejum, oração, preparou os corações. Ronaldo foi alguns dias depois, muita oração, 5 grupos de louvor, palavra do primeiro convertido, o presbítero Mebá. Seguramos o número 30 para receber a Jesus na primeira pregação pública entre os concombas daquela região. Nós esperávamos, orávamos, esse número 30 estava no nosso coração. E quando se fez o apelo, uma viúvazinha e um adolescente aceitaram Jesus, e mais ninguém. Deixamos Kimana para discipular esses novos convertidos. Uns dias depois apareceu Kimana. Amina, nome daquela viúva que se converteu, depois que vocês saíram, ficou tão indignado, com tão poucos tinham se convertido ao Senhor Jesus, que durante 48 horas não comeu, bebeu ou dormiu, não fez outra coisa senão pregar o Evangelho. E foi não apenas em todas as palhoças na aldeia de Ketman, mas também nos arredores em que vocês estiveram. Por intermédio dela, 66 concombas chegaram a Cristo.
Meus irmãos, que alegria os missionários têm. Meu pai, minha mãe na Bolívia nunca se queixaram das dificuldades de uma vida missionária. Por quê? Porque as alegrias, o amor de Cristo, aquele constrangimento, ultrapassa em muito qualquer sofrimento. Por isso que Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Talvez nós temos um rapaz aqui esta noite que está apaixonado por uma moça, talvez, não sei, deve haver. Pergunto, alguém acha que você está se sacrificando muito por causa do paixão e amor que você tem para essa jovem, sua futura noiva? E aquele rapaz vai dizer, não, Senhor. O amor por ela me constrange, que eu sinto absoluto prazer em fazer o que eu faço por amor àquela moça. Meus irmãos, a única razão que o Brasil tem tão poucos missionários, 1 para cada 10 mil crentes, a razão é muito simples. O amor não está constrangindo. O amor não está apertando os corações. A gente não está apaixonado pelo Senhor. E o resultado é, ficamos por aqui mesmo. Ficamos por aqui mesmo. Houve uma época em que grandes números de missionários saíram da Inglaterra. Hoje, Londres tem mais muçulmanos do que evangélicos, e eu fico a chorar. O que Deus tem que fazer? Tem que mandar um avivamento. O Edward Orr, que foi o grande cabeça sobre avivamento, escreveu vários livros sobre os avivamentos históricos. Ele disse que quando há um avivamento, espera um movimento genuíno, missionário a seguir. Que aconteceu, por exemplo, no dia 13 de agosto de 1727, naquele condado de Saxônia, na Alemanha, 280 anos atrás, mais ou menos. Quando o conde von Zinzendorf, surpreso pelo fato aqueles refugiados que apareceram lá da perseguição na Morávia, eram morávios, que estavam se queixando porque tinham que reunir para glorificar a Deus uma vez por dia. E quando naquele dia 13 de agosto de 1727 caiu o poder de Deus sobre aquele povo, eles queriam 3 reuniões por dia. Começou a reunião de oração que durou 100 anos. E Deus começou a mandar missionários para todos os cantos do mundo, através daquele grupinho, pessoas sem sustento, pessoas que não tinham nada senão amor pelo Senhor. Eu lembro especialmente de 2 jovens, um pouco mais de 20 anos, foram a pé até chegar em Hamburgo, onde eles contrataram um navio, trabalharam para ganhar sua passagem, chegaram no Caribe, ao norte do Brasil, e se escravizaram, se venderam para trabalhar nos canivais. Para quê? Falar de Jesus para os negros, escravos. Durante a vida de Conde von Zinzendorf, saíram 236 missionários de um grupo de poucas centenas de morávios. E Deus honrou aquele trabalho, queridos irmãos, de maneira que, através dos morávios, João Wesley se converteu.
em Londres, em 1738, mês de maio. John Wesley, pelo toque do Espírito Santo na sua vida, no primeiro dia de 1739, andou a cavalo 400.000 quilômetros. E com essa pregação, o país foi transformado. E daí começaram a sair missionários por todos os cantos do mundo. William Carey passou por um grande avivamento em Sutcliffe, na Inglaterra. Saiu primeiro batista para chegar na Índia. E Deus usou a vida daquele irmão para começar uma onda de missionários chegando nas colônias ao sul, do hemisfério sul. 1858, o grande avivamento chegou e sacudiu a América. Quem que está surgindo naquela época? Hudson Taylor. Meu irmão mais velho se chama Hudson por causa desse jovem médico que Deus colocou constrangido o seu coração para ele pregar para os chineses no interior da China. E o resultado foi: Deus me dá 1000 missionários, sustenta 1000 missionários para entrar no interior da China. E durante o fim daquele século, queridos irmãos, século 18 e 19, muitas cidades do interior da China que nunca tinham ouvido nada de Jesus se converteram a Jesus. Quando os comunistas chegaram a expulsar os missionários em 1949, 57, 58 anos atrás, quando eles chegaram lá, quantos crentes havia na China toda? 800.000 crentes, 800.000. Quantos irmãos estão na China hoje? Netos, bisnetos, trisnetos daqueles crentes perseguidos pelos comunistas, milhares mortos. Ninguém tem uma ideia quando nossos irmãos morreram na China. Mas Deus estava fazendo um tremendo trabalho de evangelização por causa de um homem chamado Hudson Taylor, que foi avivado pelo poder de Deus para dizer: Senhor, eu nunca vou pedir dinheiro de ninguém, só vou pedir que tu envies obreiros para o interior da China. Hoje a China tem mais ou menos 80 milhões de crentes, 1000 vezes mais do que em 1949. Cada dia que passa, mais ou menos 20.000, 25.000 chineses aceitam nosso maravilhoso Senhor. Os irmãos não têm uma ideia o que Deus podia fazer se Ele mandar um avivamento nesse país. Eu não preciso contar o que já mencionei: Daniel Berg, Gustav Wingren, o avivamento da Rua Azusa, 1906. 101 anos atrás, o Espírito caiu sobre aquela igrejinha e saíram de lá para começar a evangelizar e chegaram aqui no Brasil, 1910, 11 por aí. E agora, quantos milhões de assembleanos, quantas igrejas que foram se dividindo, separando, evangelizando de vários outros grupos, todos por causa de um avivamento na Rua Azusa, Los Angeles, Califórnia. 1950, 7 de fevereiro, eu estava sentado na galeria, mais ou menos 900 jovens daquela faculdade de Wheaton, e o pastor Ed ofereceu o microfone para qualquer pessoa que quisesse dar um testemunho. Uma moça veio: eu quero falar. Quando ela terminou de falar, apareceu mais um aluno e disse: eu quero falar também. Eu quero contar o que Deus está fazendo na minha vida.
Daí começa a fazer uma fila cada vez maior. A fila chegou a demorar 8 horas para aqueles colegas meus a contar o que Deus está fazendo. E muitos estavam dizendo: o Senhor está me chamando para o campo missionário. Já falei da morte dos meus colegas de classe, Ed Macaulay, James Elliott. Foram eles que reuniram para orar para que Deus mande um avivamento. Aquela reunião durou 40 horas sem parar, de noite. Pessoas falando, chorando, se arrependendo e dizendo: Senhor, me mande onde tu queres. E daquele grupo saíram mais de 500 missionários para a glória de Deus. Eu não posso acreditar, 500 daqueles jovens preparados, cheios de paixão para servir ao nosso amado Senhor. Oh Deus, mande um avivamento para Franca. Manda um avivamento de São Paulo, minha cidade. Temos milhares de crentes, meia dúzia de missionários. Que Deus seja gracioso conosco e constrange os corações com o seu amor. Porque um avivamento, meus irmãos, um avivamento cria, em primeiro lugar, arrependimento. Avivamento sem arrependimento não é avivamento nenhum. Deixe-me ler palavras do David Brainerd, aquele missionário que Deus usou apenas 5 anos e que transformou a história do mundo. 12 de julho de 1739, durante aquele grande avivamento de 1700, 21 anos, quando tinha perdido a esperança de receber misericórdia de Deus, andando num bosque, glória indizível parecia sem ser externo, uma visão de Deus como nunca minha alma tinha tido antes, nada comparável em excelência e glória. Minha alma regozijou-se com alegria indizível em ver tal Deus. Fiquei contente, satisfeito que Ele seja Deus sobre tudo e para todos sempre. Minha alma foi de tal maneira cativada, agradada com excelência, beleza, grandeza e outras perfeições de Deus, que eu fui mergulhado nele, pelo menos a tal grau que não tinha pensamento inicialmente pela minha própria salvação. E quase esqueci que havia uma criatura como eu. Senti um grande desejo de exaltar, de entronizar a Deus e principalmente e completamente buscar a sua honra e glória como Rei do universo. Morreu com 29 anos. Depois de ganhar 130 índios para a glória de Deus. Mas não sem afetar milhares e milhares de missionários do mundo inteiro. Jovem, ficou extasiado pelo amor de Deus, apaixonado para servi-lo. Gastava horas de joelhos na neve, ficou com tuberculose, passava tremendas dores, até Deus o chamar para sua glória e o descanso na sua presença com 29 anos. Ele disse uma coisa que me chama demais a atenção, que eu gostaria que todo mundo possa dizer. Antes de ele morrer, ele disse: eu não teria vivido a minha vida de modo diferente que eu vivi por nada neste mundo. Morreu absolutamente satisfeito, mesmo com todas aquelas dores, mesmo com toda aquela solidão, mesmo com tudo que ele passou de sofrimento. Eu não teria vivido a minha vida diferentemente que eu vivi. Não me arrependo da minha vida de forma alguma, por nada neste mundo. Um dia, todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo.
receberemos o bem, porque, como diz o apóstolo Paulo, capítulo 5, nós fazemos nosso projeto de sempre agradar a Deus. E morrer para que não vivamos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Mas também receberemos o mal. Eu tento imaginar como vai ser triste o dia em que vai aparecer Deus convidando você para deixar sua terra, sua parentela, se preparar para evangelizar um povo não alcançado na Amazônia, para chegar numa terra que ainda nunca ouvi falar, e aí pregar para um povo com alegria no seu coração e morrer dizendo o seguinte: eu nunca teria vivido a minha vida diferentemente do que eu vivi, por nada neste mundo. Oh Deus, minha petição diante de Ti nesta hora é: fale com jovens inteligentes, jovens que têm potencial, jovens que Te amam, jovens que estão lendo Tua palavra regularmente, jovens que querem uma vida que vale a pena viver, para que eles possam repetir essas palavras ao morrer, ou cedo ou tarde, sempre para a Tua glória e Tua honra e Tua exaltação. Te rogamos em nome de Jesus. Amém e amém.